6h28. O tempo está esgotado. Ah, que peninha! A gente podia ficar mais algum tempo, mas esse danado desse relógio não perdoa, não para. Não perdoa e não para. E ele acena, faz uma mãozinha, sai do relógio dizendo: põe o chapéu da viagem, tchau e bênção. Esse reloginho danado já está marcando 6h29 e o tempo está esgotado. Que peninha, a gente podia ficar mais um tempo, mas o tempo já está passado. Amigos, um grande abraço. Nós agradecemos, prezado irmão e amigo, a sua muito honrosa presença, a sua muito honrosa audiência nesta madrugada só de amigos, e desejamos ao amigo a continuação de um domingo feliz sob todos os pontos de vista. E nós aqui acrescentamos: não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Na feitura deste musical na madrugada, no áudio, morador do conjunto Viver Melhor, paga corretamente o aluguel da casa, capricorniano, 16 de janeiro, é o nosso Marcos Salles. Ah, moleque! Lá na estação Amplitude Modulada, esse brilhante técnico, esse favo de mel de abelha de criança. Como é o nome dele? Ele é nosso irmãozinho. Transmissores com Diogo Afonso, Antônio Francisco, um quarteto bom e amigo na área do DI, onde está a instrumentação da Rádio Difusora. Prezado irmão e amigo, vai para os céus do Brasil agora, pelas emissoras brasileiras da Rádio Difusora Onda Média, frequência modulada, Onda Tropical, a grande revista do rádio elaborada pelo Paulo Guerra. Vai para o ar com ele, com o Adson Matos e Dom Sérgio Eduardo Castrianos, que já dissemos aqui. Saiu daqui da bênção dominical, este bom amigo, este bom irmão vai celebrar missa na Catedral Metropolitana, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Amigos, um bom dia e até mais ver, com a graça de Deus. Bom dia. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. Com poucas nuvens, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 22 milímetros. Hoje é domingo, 5 de março. É o 64º dia do ano no calendário gregoriano. 65º ano bissextos. Faltam 301 para acabar 2017. É dia de São Teófilo. Comemoramos ainda o dia do filatelista brasileiro, o dia da integração cooperativista e o dia da música clássica. O Quem Conta a História. Fatos acontecidos nesta data. 1887, nasce o compositor Heitor Vilas-Lobos. 1936, primeiro voo do caça inglês Spitfire. 1936, Prestes é preso no Rio de Janeiro juntamente com Olga Benário. 1940, membros do Politburo soviético assinam uma ordem para a execução de 25.700 pessoas da inteligência polonesa, incluindo 14.700 prisioneiros de guerra poloneses, conhecido também como Massacre de Katyn. 1970, entra em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares após ser ratificado por 43 países. O que é destaque nesta edição? Prorrogada a atuação da Força Nacional no Amazonas, Procurador-Geral pedirá inquérito contra petistas, ministros e aliados de Temer. Air India faz primeiro voo ao redor do mundo com tripulação totalmente feminina. Saúde, humor, antigos reclames do rádio e a discografia hoje com Rich estarão agora na maior e melhor revista do rádio, no Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. 6h35 em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. No próximo dia 9 de março, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abre inscrições para 5.814 vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As aulas dos cursos ofertados serão realizadas no Centro Tiago de Melo e nos 7 centros estaduais de convivência da família e do idoso da capital. Neste ano, a capacidade de atendimento do CETAM na Zona Leste de Manaus será ampliada com a oferta de cursos do novo espaço do Centro Tiago de Melo para beneficiar os moradores dessa área da cidade. As inscrições para as 8 unidades serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 8 horas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. É só acessar esse site
www.cetam.gov.br www.cetam.am.gov.br. O Ministério da Educação prorrogou o período de pré-seleção da lista de espera do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. O prazo terminaria na sexta-feira, mas foi estendido até 17 de março. Daqui a pouco, outras informações. Já tenho aqui à minha frente o Dom Sérgio Eduardo Castriani, tapete vermelho, ele já passou por ele e já está sentado aqui à minha frente, na bancada do Jornal da Manhã. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Hoje é o primeiro domingo da quaresma, né? Primeiro domingo da quaresma. Estamos aí retomando o tempo quaresmal, o tempo de graça, o tempo de conversão, de penitência na igreja. E depois da festança, a quarta-feira de cinza chegou e com ela o lançamento da campanha da fraternidade e foi muito concorrida, né? Foi muito participado, mais do que nos outros anos, né? No Parque do Mindu, porque o tema esse ano é biomas brasileiros e defesa da vida. Então quisemos fazer ali um lugar que é uma resistência da floresta amazônica dentro da grande cidade. Dom Sérgio, a quaresma está começando, as atividades da igreja. Olha, temos via sacra em família, confissões, missas, mas sobretudo a campanha da fraternidade nas escolas, nos bairros, né? Grupos de reflexão para o tema da campanha da fraternidade. Dom Sérgio vai à missa às 7:30 da manhã. Sim, 7:30 na catedral. 10 horas quem vai oficiar a missa, Dom Sérgio? Provavelmente o Padre Hudson, novo pároco da catedral, né? Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Hoje eu vou falar sobre o pecado. Vamos falar sobre o pecado. Aliás, esse sempre teve em voga, né, Dom Sérgio? Olha, nós vivemos num mundo interessante. Tudo é permitido, nada é perdoado, né? Pode fazer o que quiser, mas se você for pego em flagrante, nada é perdoado. Então vamos ouvir essa mensagem que nos traz hoje Dom Sérgio Eduardo Castriani falando sobre o pecado. Preste atenção, você, pecador, Adson Matos, Marcos, eu, todos nós. E Dom Sérgio vai trazer uma mensagem sobre esse assunto. Em seguida ele fará uma oração e nos dará a bênção. Fiquem com Dom Sérgio Eduardo Castriani. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos já no primeiro domingo da quaresma. A oração inicial da missa de hoje coloca bem o sentido da quaresma, quando faz um pedido, que nós gostamos de repetir todos os anos, que é que nesse tempo da quaresma nós conheçamos melhor Jesus, possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Para quê? Para corresponder ao seu amor. Então, conhecer Jesus para que amá-lo mais, corresponder ao amor por uma vida santa. Então, quaresma é isso, quaresma é tempo de conversão, de penitência, para chegar à santidade. Hoje nós queremos repetir sobre a segunda carta de São Paulo aos Romanos, segunda leitura de hoje, que diz que o pecado entrou no mundo por um só homem e a morte passou para todos pecaram. O pecado é uma realidade da nossa vida. Todos sabemos que pecamos, todos pecam. E o pecado tem consequências, né? Consequências terríveis para a vida. A morte é a primeira delas. Então, o pecado é realidade. Podemos pensar até que não existe mais pecado, mas a gente sabe que faz o mal. Sabe o poder que o mal tem, a desgraça que o mal causa na vida. Então, nós queremos enfrentar de frente o pecado. Pecado que é uma maldade. Pecado que é negação do plano de Deus. A primeira leitura de hoje é do Gênesis, que narra o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, que foram desobedientes à ordem de Deus. Basicamente é isso, né? Uma narração bonita, simbólica, que fala da serpente, que fala da maçã. Mas isso não é importante. O importante é que nós pecamos e a humanidade não correspondeu ao desejo amoroso de Deus. O amor de Deus, que era grande, amor de Deus infinito, não foi correspondido. E aí desobedeceram a ordem dele de não comer do fruto daquela árvore, que é um símbolo da desobediência. Então o pecado tem consequência. Perdemos o paraíso, perdemos a felicidade. Temos que recuperá-la. Como é que se recupera então a vida? Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos dar a vida. Como pela desobediência de um só entrou o pecado no mundo, pela desobediência de um só entrou a graça, a liberdade, a salvação. Então Jesus é nosso Salvador. Na Semana Santa, na Quaresma, nós contemplamos isso e dizemos isso para bom som. Nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado, Redentor do mundo, Salvador da humanidade. Jesus também foi tentado
nesse primeiro domingo da Quaresma, nós lemos no Evangelho as tentações de Jesus. Foram 3 tentações fundamentais. A primeira tentação foi a tentação de transformar pedra em pão. Lembra-se que Jesus estava 40 dias no deserto, com fome, debilitado. O demônio chega e propõe a ele que transforme pedra em pão. Se recusa, porque transformar pedra em pão seria fazer um milagre. Ganhar o pão sem trabalhar. Essa é a grande tentação que nós temos na vida. Ganhar sem trabalhar. Isso é fonte de roubo, de corrupção. Pessoas que querem enriquecer rápido demais. Sem trabalho, sem esforço. Esse trabalho, pensando no milagre fácil, da facilidade. Jesus poderia facilmente trilhar esse caminho da sua missão. Conquistar pessoas foi um milagre fácil. Ele não quer isso aí. O caminho dele é a cruz, o caminho dele é o compromisso. O caminho dele é o compromisso com a vida, o compromisso com o trabalho. Depois, a segunda tentação de Jesus, o demônio levou ao mais alto do templo. Disse, lança-se daqui mesmo. E porque a tentação do show, desde a religião, um grande show, um grande espetáculo. Imagine Jesus se jogando do alto do templo e não caindo, não se ferindo. Essa tentação permanece até hoje. Desde a religião, entretenimento, espetáculo. Pois a última tentação foi a mais terrível. A tentação do poder. Jesus podia ter instalado o seu reino com poder. Ele era o Filho de Deus, poderia ser poderoso, mas ele recusa isso. Ele quer que aqueles que a adesão ao reino seja livremente, liberdade, sem poder. Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, são as 3 tentações de Jesus. A tentação do milagre fácil, a tentação do poder, a tentação do espetáculo. Se recusa isso, o caminho dele será o caminho da cruz, o caminho da entrega, o caminho da doação. Então, nós queremos hoje reconhecer o Salmo 50, quando Davi reconhece esse pecador diante de Deus. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Precisamos da misericórdia divina. A imensidão do vosso amor, purificai-me. O amor de Deus é imenso, pode nos purificar, porque Jesus nos salvou, Jesus nos redimiu na cruz. Lavai-me todo inteiro do pecado, pagar completamente a minha culpa. Nossa culpa pode ser lavada, pode ser purificada. Mas preciso reconhecer a nossa iniquidade, reconhecer que somos pecadores, reconhecer a maldade praticada. Aí Deus pode nos perdoar, né? Deus pode vir em nosso socorro e dar-nos de novo a alegria de ser salvo. Então vamos, nesse domingo da Quaresma, primeiro domingo da Quaresma, reconhecermos pecadores, conhecer o mal que o pecado faz, conhecer o estrago que o pecado faz na nossa vida. Mas a gente pensa que não, mas nós somos responsáveis por muita maldade, por muito sofrimento. Então vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Quem é católico participando de uma confissão, é o sacramento da penitência, que é o sacramento que Jesus deixou para a nossa salvação, para a nossa redenção, para o perdão dos pecados. Então agora fazer a nossa oração, pedindo a Deus que nos perdoe. Ó Pai de bondade, que enviaste vosso Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir do pecado, para nos dar a verdadeira vida, olhai para nós como olhaste para o Filho pródigo que voltou arrependido. Nós queremos hoje reconhecer que somos pecadores e o pecado faz parte da nossa vida, mas o nosso perdão é imenso, misericórdia é infinita. O perdão supera toda a expectativa. Jesus, Filho de Deus, que fosse tentado no deserto e venceis a tentação, ajudai-nos também a vencer as tentações da vida, que nós resistamos ao poder do maligno, do pecado na nossa vida. Espírito de Deus, vem e fortifica a nossa vida, ilumina nosso coração para que resistamos à força do pecado. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós nesse domingo, nesta semana, mas essa Quaresma um tempo de conhecimento de Jesus, que ao longo desse tempo nós conheçamos melhor a Ele, para servi-lo mais, amá-lo mais, transformar a nossa vida numa vida santa, uma vida digna de Filho de Deus. Bom domingo a todos, uma boa semana, até semana que vem, se Deus nos permitir. Sérgio, uma boa semana para o senhor e daqui a pouco temos certeza que mais uma vez a Catedral estará superlotada para assistir à missa que será ministrada pelo Dom Sérgio Eduardo Castriani, nosso arcebispo metropolitano. De fato, nesse tempo as pessoas rezam mais, né? Parece que as pessoas se compenetram. Quaresma é sempre tempo de muita oração, muita penitência.
pessoas de fato participam mais. Né? Depois dos pecados do carnaval, todo mundo procurando a salvação. Diria eu. Não é o senhor que está falando, eu que estou dizendo. Os pecados do carnaval são pequenos diante dos outros grandes que nós cometemos, né? Sem dúvida alguma. Se fosse só o carnaval, né, Dom Sérgio? Seria muito bom se fosse só o carnaval. Dom Sérgio, um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, Saúde. Paulo. Boa semana também. É bom para o senhor também. 6h46 em Manaus. Outras informações, mas antes eu converso com o Adson Matos. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, companheiro. Bom dia, querido ouvinte que nos acompanha nesse Amazonas. É isso aí. E Itamar Jardina já está ali do outro lado, no comando das ações na operação de rádio. Seja bem-vindo mais uma vez, Itamar Jardina, esse competente profissional, não só da área técnica, como também é uma das jovens revelações da comunicação no estado. Cadê aquela vinheta, Itamar? Antes ele está fazendo selfie, né? Do talento faz a diferença, né? Ele gosta de falar isso. O talento faz a diferença. É isso aí. É verdade. Pode tirar sua selfie agora com o Dom Sérgio. Ele quer registrar esse momento. Pois sim, Paulo. Semana agora o Brasil, né? Como eu conversei com o Jurandir Vieira, depois nós vamos acompanhar. O Brasil, de fato, abriu as portas agora, né, Paulo? Depois do carnaval, né? Vamos botar as frutas, verduras, tudo para fora e vamos abrir a nossa quitanda, né? O Brasil começa a funcionar após o carnaval, de fato, daqui né, a Paulo? pouco teremos mais uma festa por aí. O Brasil gosta de festa. O brasileiro gosta muito de festa. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai parcelar as custas processuais que hoje são pagas à vista e antes do ajuizamento da ação. A medida atende à proposta encaminhada pela seccional do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil. Em processos judiciais que envolvam a disputa de um imóvel avaliado, por exemplo, em R$1 milhão, o cidadão, no início do ajuizamento da ação, precisa atualmente pagar em média R$16 mil de custas processuais e à vista. Com a mudança, o cidadão terá a oportunidade de parcelar esse valor e fazer o pagamento ao longo do processo e não somente no momento em que o advogado deu a entrada na ação. Uma boa medida. Homens da Força Nacional vão permanecer por mais 30 dias com reforço na segurança nos arredores do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compad, na BR-174. O apoio federal foi pedido pelo governo do Amazonas depois do massacre que deixou dezenas de mortos em presídios no estado. O vice-primeiro-ministro da Malásia, Ahmad Zahid Hamid, acusou hoje o embaixador da Coreia do Norte no país de tentar manipular com suas declarações o assassinato em Kuala Lumpur de Kim Jong-un, irmão mais velho do ditador norte-coreano. As declarações de Zahid, que também ocupa a pasta do interior, acontecem depois que o Ministério das Relações Exteriores malaio anunciou ontem à noite a expulsão do embaixador Kang Chol por não pedir desculpas após as críticas feitas sobre a investigação do crime. As autoridades malaias deram ao diplomata 48 horas para deixar o país, prazo que vencerá na segunda-feira. 2 anos após o ministro Teori Zavascki autorizar a investigação de 47 políticos por supostos crimes de corrupção relacionados à Operação Lava Jato, o mundo político vive a expectativa da chegada ao Supremo Tribunal Federal de novos pedidos de inquérito baseados nas delações de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Nos próximos dias, a Procuradoria-Geral da República deve começar a apresentar à Justiça mais de 200 pedidos com base nas delações da empreiteira. Para isso, cerca de 950 depoimentos dos 77 delatores vêm sendo analisados desde dezembro, quando os dirigentes e ex-dirigentes falaram aos procuradores que cuidam do caso. Alguns podem aparecer, por exemplo, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia e Comunicações. A Procuradoria, por enquanto, estuda esse caso. Na bancada do PMDB no Congresso, a PGR quer investigar o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do Ceará, o líder do partido e ex-presidente Renan Calheiros e os senadores Edson Lobão e Romero Jucá. Integram também a lista da Procuradoria os tucanos José Serra e Aécio Neves. Vai entregar na próxima semana todos os pedidos de uma vez ao relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. O número de solicitações ao ministro no Supremo pode passar de 40. E os detalhes sobre os inquéritos devem ser concluídos até amanhã, lá em Brasília. A expectativa é enorme. 6h50 em Manaus.
Os destaques de capa dos principais jornais do país neste domingo. Adson, o Globo diz hoje que Temer escolhe aliado de Cunha para líder do governo no Congresso. A Folha de São Paulo, com mensagens nacionalistas, atos pró-Trump, reúne milhares nos Estados Unidos. O Estado de São Paulo, exportação brasileira reage e deve ter o melhor resultado em 3 anos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Odebrecht pagou taxa de segurança às Farc da Colômbia para trabalhar. E durante anos isso aconteceu. O Valor Econômico, Aécio Neves, diz ter recebido recursos da Odebrecht de maneira lícita. Todos dizem isso. Estado de Minas. Trump acusa Obama de ter grampeado seus telefones na campanha eleitoral. Obama já respondeu e disse que isso não aconteceu. O Jornal do Comércio do Recife estampa hoje no PSOL. Joana Maranhão diz ter pavor da onda Trump e Bolsonaro. Fortaleza Diário do Nordeste. Policial civil reage a assalto em salão de beleza e atira contra adolescente infratora. 0 Porto Alegre. Só 4 entre os 55 nomes da lista de Janot viraram réus no STF. O Brasil Econômico. Procura-se um sócio. Entenda por quê. A FENAC passa por dificuldades no Brasil. As edições locais que chegam à nossa redação. A crítica. 26 mortes violentas em 7 dias. Em tempo, os senhores do semáforo. 6h52 em Manaus. Algumas sugestões de estratégia, Adson. A primeira aula. Considere os principais e importantes para serem aplicados em nossa liderança. Considere isso. Primeira aula. Um corvo está sentado numa árvore o dia inteiro sem fazer nada. Um pequeno coelho vê o corvo e pergunta: eu posso sentar com você e não fazer nada o dia inteiro? O corvo responde: claro que não. O coelho senta no chão embaixo da árvore e relaxa. De repente uma raposa aparece e o que aconteceu? Comeu o coelho. Ele relaxou demais. E 2 funcionários e o gerente de uma empresa saem para almoçar e na rua encontram uma antiga lâmpada mágica. Eles esfregam a lâmpada e de dentro dela sai um gênio. E o gênio diz: eu só posso conceder 3 desejos, então concederei um a cada um de vocês. Eu primeiro, grita um dos funcionários. Eu quero estar nas Bahamas dirigindo um barco sem ter nenhuma preocupação na vida. O outro funcionário se apressa a fazer o seu pedido. Eu quero estar no Havaí com o amor da minha vida. Imagina, amor. E um provimento interminável de pinacoladas. E ele se foi. Agora você diz, o gênio para o gerente: eu quero aqueles 2 folgados de volta ao escritório logo depois do almoço para uma reunião. E vamos, deixa eu ver aqui. Tem uma boa aqui que o Luiz Costa, por sinal, está em Fortaleza, hein? Cuidando da plantação de caju. Faz tempo já. Um fazendeiro resolve colher algumas frutas em sua propriedade. Pega um balde vazio e segue rumo às árvores frutíferas. No caminho, ao passar por uma lagoa, ouve vozes femininas e acha que provavelmente algumas mulheres invadiram suas terras. Ao se aproximar lentamente, observa várias pessoas se banhando na sua lagoa particular. Quando as pessoas percebem a sua presença, nadam até a parte mais profunda da lagoa e gritam: nós não vamos sair daqui, queremos nos divertir. O fazendeiro responde: eu não vim aqui para expulsar vocês, eu só vim alimentar os jacarés. Tome cuidado. Deixa eu ver aqui, conclusão, a criatividade é o que faz a diferença, como gosta de dizer o Jardina, na hora de atingirmos nossos objetivos mais rapidamente. Portanto, antes de falar, Jardina, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, primeiro você ganha o dinheiro para depois você gastar. Não gaste o que você não tem. Antes de julgar, espere. E antes de desistir, tente. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. É interessante, não é, Adson? No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Seis horas e 55 em Manaus. Tentamos abrir o microfone, mas não deu. Vamos já resolver esse problema. E agora nós vamos trazer aqui as coisas da cidade. Daqui a pouco vamos interagir com os nossos ouvintes
E antes de interagir com os nossos ouvintes, quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo, companheiro de mais de 3 décadas, Roberval Vieira. Ana Lúcia também acompanhando e ouvindo a gente. Roberval Vieira, um abraço para você, saúde, meu querido. Saiba que a tristeza absorve muito a gente e cansa. Não fique triste, alegre-se, porque a vida vai continuar e você terá um longo caminho ainda a percorrer. E temos certeza que os melhores dias voltarão. Meu querido Roberval Vieira, que é jornalista, que escreve, é um escritor, é um poeta e é um romântico, inveterado, por sinal. Roberval, um grande abraço para ti. Receba um abraço carinhoso do Paulo Guerra e desejo a você muita saúde. Vou repetir, não fique triste, que a tristeza também, além de fazer mal, ela cansa a gente, não é isso? De fato, né, Paulo? As pessoas tristes, elas são pessoas desanimadas, pessoas desmotivadas, e muita gente por aí, né, Paulo? Triste, desanimado, desmotivado. Tem que se alegrar, Paulo. Por mais que a vida muitas vezes não dê motivos para que alguns de nós coloque aí no rosto um sorriso, mas a gente tem que se esforçar, Paulo. Pois é, e vamos tirar do dicionário essa palavra tristeza, não? Positivo, Paulo, tirar das nossas vidas, né, Paulo? Também, sem dúvida alguma. Adson, eu não sei bem, eu tenho algumas dúvidas sobre. Você sabe o que é felicidade, meu querido? Eu não gosto de usar essa palavra. Pois é, né, Paulo? Felicidade, muitos dizem que é um estado de espírito, felicidade. Na verdade, Paulo, o propósito da vida é ser feliz, né? Ninguém chega na vida, né? O nosso Criador, o Divino, Pai de todos nós, se alguns acreditam assim, não nos manda aqui nessa terra para que nós sejamos tristes e infelizes. Nós temos que crescer através das nossas escolhas. Não é? E muitas vezes as nossas escolhas, como o Dom Sérgio hoje nos falou, nos levam a caminhos que nos trazem tristeza, mas nós somos os responsáveis por nossas escolhas, Paulo. A partir do momento que a gente tem a consciência dos nossos atos, aí sim, como foi dito hoje aqui, passa a existir a questão do pecado, ou seja, agir conscientemente contra a vontade de Deus. Então, aqueles que acreditam dessa forma, não é? Então, isso tudo faz com que nós coloquemos aí na nossa bagagem, na nossa mochila, algumas pedrinhas que vão pesando, né? E quem é que é feliz com dores nas costas, Paulo? Ninguém, não é? Então, as escolhas são nossas escolhas. A gente não tem, às vezes, né, Paulo, que ficar culpando Deus disso, Deus daquilo, porque lembro agora de Dom Luiz Soares Vieira, que dizia que Deus é bom, não é? Então, você é pai de alguns filhos, você quer o sucesso dos seus filhos, não é? Você não fica feliz quando um filho seu fica ali batendo a cabeça, ali sofrendo por alguma forma. Assim mesmo, da mesma feita é Deus, né? Então eu acredito que todos nós chegamos aqui para sermos felizes através das nossas escolhas certas, Paulo. Depois de ouvir Adson Matos, cheguei a uma conclusão. Qual? O Adson, por pouco, não era um pastor, até um padre, diríamos, não? Um discípulo de JC. 6h59, Emanuel. As coisas da cidade. Vamos saber que essas duas figuras conversaram, Adson Matos e Jurandir Vieira. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Bom dia, ouvinte, bom dia, Chacal, bom dia, Paulo Guerra, bom dia. Agora, feliz 2017, Jurandir. Sabe por quê? É verdade. Porque amanhã o Brasil abre as portas. Amanhã o Brasil começa de fato o ano de 2017. Onde nós tivemos aí a passagem do carnaval, e eu não acreditava, sabe, Jura, quando eu era menino pequeno, criança pequena, lá na Praça 14 de Janeiro, quando eu ouvia as pessoas dizerem o seguinte, os grandões dizerem o seguinte, que o ano só começava depois do carnaval. E hoje, com outras responsabilidades, com outros afazeres, de fato a gente vê, se sente na pele que o ano só começa depois do carnaval. As aulas, os professores, as empresas, as compras, o próprio governo, enfim, as obras, tudo começa a partir de agora, Jurandir Vieira. Portanto, boa sorte, seja muito bem-vindo 2017, né, Juran? Acabou-se que era doce, né? Agora vamos entrar, descruzar os braços, né?
e começar a atividade, a balançar esse Brasil. As nossas atividades todas têm que voltar ao normal, à normalidade novamente, se Deus quiser, e retomar nossa caminhada, né? Essa que é a verdade. Se esse sentimento que nós temos, que o Brasil só começa a nossa vida a ser vivida a partir do carnaval, então você já curtiu tudo que tinha para trás já. Passou Natal, Ano Novo, né? Agora arregaçar as mangas e ir pra luta. Ir pra luta mesmo. Em todos os sentidos, né? Tudo aquilo que você guardou para fazer, pode fazer agora para você ajudar a desenvolver e fazer bonito. Esse nosso Brasil tem que respirar um outro ar diferente e depende de cada um subconjunto de população. Eu, você, todos nós somos responsáveis em fiscalizar, em executar, mas também em orientar e zelar pelo que é nosso. Jura, falando em fiscalizar, falando em orientar, falando de bons costumes e boas ações, boas atitudes de bons cidadãos, nós temos que ajudar o poder público, tanto municipal quanto o poder público estadual, a ver como estão funcionando os serviços, porque tanto o administrador municipal quanto o administrador estadual não é onipresente, não estão em vários lugares ao mesmo tempo. Portanto, a presença, a opinião do cidadão responsável é muito importante. Nós temos os canais, tanto da ouvidoria do estado, quanto da ouvidoria do município, hoje no mundo aí de internet, onde você acessa todos esses canais, você pode ajudar aí os nossos administradores a fazerem um bom trabalho, seja no transporte, seja transporte coletivo, seja na saúde, tanto do município quanto do estado, seja na questão da segurança pública. A partir do momento que a gente traz para si a responsabilidade, tudo melhora, Jurandir Vieira, porque o prefeito, ele é o teu empregado, cidadão, ele é o nosso empregado. O governador também é o servidor público, também que nós demos a eles o poder, a autoridade para conduzir os nossos destinos, mas nós estamos aqui para fiscalizar, né, Jurandir Vieira, para ajudá-los a não ficar somente nessa história de ficar jogando pedra, criticando, pensando que a responsabilidade é somente deles para que as coisas possam ser resolvidas. A responsabilidade é nossa também, né? Sabe quantas coisas a gente decide fazer, decide orientar, quando poderia ser consertado, ser revisado uma coisa. Quando você não participou desse momento, você seja também mais um a orientar, a reclamar, mas com um jeitinho. Tudo a gente consegue. Jura, nosso último ponto, dia 8 de março, de fato, um dia todo cor-de-rosa, o Dia Internacional da Mulher. Por isso, Jurandir Vieira, você que é o nosso embaixador aqui da Rádio Difusora, com relação ao assunto feminino, você é quem vai dar o recado, esse tchu-tchu-tchu recheado de carinho, de respeito, para as nossas ouvintes, sejam elas mamães, as vovós, enfim, você do sexo feminino que nos acompanha, que é ouvinte da Rádio Difusora, receba agora a mensagem especial de Jurandir Vieira. Os jardins se tornam engalanados de tantas alegrias, de tantas flores, de tantos perfumes. Os jardins da vida, todos os jardins, onde você é moldura, um quadro. Se fosse eu um poeta, te faria uma poesia bonita. Se fosse eu um cantor, te cantaria a canção mais bonita. Se fosse eu um pintor, eu te pintaria no quadro mais bonito. Mas como eu não sou nada disso, eu só desejo feliz Dia da Mulher e que você seja compreendida, que você seja respeitada, que você seja amada acima de tudo e reconhecida como a figura mais importante para nossas vidas. Jura, tchu-tchu-tchu final. Um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do excelente presente Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal, hoje com o nosso artista e revelação Itamar Jardina, sob o comando do nosso querido jornalista Paulo Guerra. Bom dia. 7h05 em Manaus. Um bom dia para o Roberto Valvieira mais uma vez. Ele já deu um retorno, viu? Diz que estava ouvindo o jornal, que gostou do que você falou, Adson, da sua mensagem, como se fora um pastor. Só corroborando o que Dom Sérgio, nosso querido arcebispo, falou, né? Tá bom. Só para fixar, sublinhar. Sublinhar. Então tá bom.
Um grande abraço, Roberval, mais uma vez para você. Muito obrigado pela audiência. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1909 da Mega Sena, sorteados na noite de ontem pela Caixa Econômica Federal lá em São Paulo. Os números foram 11, 14, 43, 45, 47 e 57. 11, 40, 43, 45, 47 e 57. A Quena teve 27 acertadores, cada um ganhou R$122.896. Outras 4.423 pessoas acertaram a quadra. O prêmio nesse caso é de R$1.071,73. Para o concurso 1910, que será realizado na próxima quarta-feira, o prêmio estimado é de R$58 milhões. Você sabe que, por causa da lei da inércia, por que não sentimos a Terra girar? Como o planeta Terra gira a uma velocidade constante de 1.675 km/h, todos nós estamos girando com ele há milhões de anos, na mesma velocidade angular e na mesma direção. Qual velocidade, Paulo? 1.675.000. E assim como um avião em pleno voo, aliás, 1.675 km/h. Todos nós estamos girando com ele há milhões de anos na mesma velocidade angular, na mesma direção. Assim como um avião em pleno voo, não somos empurrados para o fundo do avião porque viajamos na mesma velocidade do veículo. Porém, na hora da decolagem e do pouso, sentimos uma força que nos empurra para trás e para frente, respectivamente. Afinal, estamos em repouso em relação à aeronave que muda de velocidade. Seria o mesmo se a Terra parasse. Sairíamos todos voando, pois continuaríamos em movimento. Eu faço uma ideia, o Watson voando. Agora uma informação também muito boa. A Air India, já que teremos aí o Dia Internacional da Mulher, dia 8, a Air India, também conhecido como Air India. E o pessoal fala muito aqui em Pan Air, na realidade o nome é Pan Air, Pan da empresa, Air, Ar, Pan Air. A Air India se transformou na primeira companhia aérea a realizar um voo comercial ao redor do mundo, com uma tripulação integrada unicamente por mulheres em trajeto entre Nova Delhi e São Francisco, na Califórnia, informou hoje uma fonte dessa estatal indiana. Um porta-voz da Air India, Pravin Bhatnagar, afirmou à agência F que o voo saiu no dia 27 de fevereiro rumo à cidade californiana, com uma tripulação integrada apenas por mulheres, que fez o trajeto de volta na sexta-feira passada à capital indiana. Bhatnagar explicou que a tripulação incluía um grupo duplo de pilotos, como normalmente é preceptivo para voos de grande duração. O porta-voz afirmou que dessa maneira a companhia dá uma mensagem de igualdade de oportunidades para todos seus funcionários e acrescentou que, embora este voo tenha sido planificado, as viagens com tripulações femininas se repetirão de acordo com o planejamento normal da companhia aérea. O voo com tripulação unicamente feminina acontece depois que, em janeiro, a Air India decidiu estabelecer que todos seus trajetos terão assentos reservados para mulheres que viajem sem acompanhantes, aquelas mulheres que viajam sozinhas. O voo com tripulação unicamente feminina acontece depois que, em janeiro, repito, a Air India decidiu estabelecer que todos seus trajetos terão assentos reservados para mulheres. A empresa adotou esta política depois que uma passageira denunciou ter sido assediada precisamente durante um voo aos Estados Unidos. As políticas de discriminação positiva são frequentes na Índia, onde quase todos os trens, metrôs e ônibus públicos oferecem assentos, vagões ou áreas inteiras apenas para mulheres, para evitar ataques, principalmente dos tarados. 7h10 em Manaus. Se você não se chateia, chega aqui pelo nosso e-mail, WhatsApp e também pelo Facebook, uma solicitação para que você possa repetir aquela informação do CETAM, que aquilo ali é muito importante. Não é que a partir de amanhã, não é isso, Paulo? O CETAM estará abrindo mais vagas, né? Vamos lá. Tudo de graça, né, Paulo? Por favor. Isso, no próximo dia 9 de março, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, vai abrir inscrições para 5.814 vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As aulas dos cursos ofertados serão realizados no Centro Tiago de Melo
e nos 7 centros estaduais de convivência da família e do idoso da capital. Neste ano, a capacidade de atendimento do CETAM na zona leste da cidade será ampliada com a oferta de cursos um novo espaço do Centro Tiago de Melo para beneficiar os moradores dessa área da cidade. Atenção, as inscrições para as 8 unidades serão realizadas exclusivamente pela internet a partir das 8 horas até o preenchimento das vagas do dia 9 disponíveis em cada curso. É só você acessar. Atenção. www? Não, www.cetam.am.gov.br. Vou repetir. Eu vou dizer www.cetam.am.gov.br e tenho dito. Obrigado, Paulo. 7h11 em Manaus. Vamos falar de aniversários. Alguma efeméride, como diriam os antigos? Deixa eu puxar aqui, Paulo. Não, fale os seus aí primeiro. Pois é, esta semana que aniversariou, já falei no domingo, mas foi no dia 28, bonita festa realizada lá no Imperial Pub, que é de propriedade da minha filha, inclusive, e ela abriu as portas do seu estabelecimento para comemorar o aniversário da irmã Andresa Ximenes Mitoso. Direito à banda de carnaval, muita gente, festão. Quem pode, não é, meu? Eu fico só olhando. E a Andresa aniversariou, e depois, já na quinta-feira que aniversariou, foi a Débora Ximenes Mitoso. E a Deb chegou aos 13 anos e também foi alvo de muitas homenagens. A Deb vai agora estudar nos Estados Unidos. Ela quer, porque quer, vai terminar os estudos lá pelas bandas da terra de Tio Sam. Já vai agora no mês de abril, inclusive. Débora, um beijão para ti pela passagem do teu aniversário e para a mamãe Adriana e da vovó Elci, ainda das titias Andréia e também da Andresa. A Débora pelo aniversário que ocorreu também essa semana. Vamos estender o tapete vermelho, assim como você que está aniversariando hoje, que não contactou com a gente. Sinta-se abraçado, sinta-se homenageado pela Rádio Difusora, que estende o seu tapete vermelho para os aniversariantes com um beijão para a Débora. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Com direito a beijos e palmas. E bom dia a dona Naí, a Renê, que estão acompanhando a gente lá no bairro do Alvorada. Quero cumprimentar o Luiz Costa, que está ouvindo o Jornal Especial de domingo lá em Fortaleza. Está luxando muito. Via internet, né? Tá lá pelas bandas e contando. Ele de 6 em 6 meses vai contar se roubaram alguns dos pés de caju que ele tem na plantação. É desconfiado. Dona Terezinha, a esposa dele, aqui na 24 de maio, a dona Terezinha não vai. Ricardo também, a dona Jussara, meu querido amigo Antônio Costa, a todos um bom dia. Dona Terezinha lá do cartório também, bom dia para ela. O Jander Nobre, ô Jander, bom dia para você e a dona Suelen. E Jander esteve na casa de veraneio e voltou muito gripado. Está desativado, devidamente desativado. E Suelen, canta aquela, por favor. Doutor Mário Amorim, a dona Macrina acompanhando a gente, o Edson Loureiro Gonçalves, bom dia Edson para você, dona Flora, dona Conceição Paiva, querido amigo o casal Danilo e Graciele lá no Shangri-La, ouvem o Jornal da Manhã todos os dias inclusive. Jerusa Santos, visitando de vez em quando a sua propriedade na AM70, bonito terreno, 1x2, grande o terreno, todo gramado. E bom dia Nicolau Libório, bom dia ao Flávio Seabra, o Flávio Assen e a Rosa que acompanham o Jornal Especial de domingo, Abraão Tamer, bom dia para você. Raimundo Rocha, Raimundo Baré, meu querido amigo Jolinho lá do Bradesco, o homem das comunicações, o homem que cuida da comunicação, é um gentleman. Júlio, bom dia para ti. E Raimundo Silva também, os nossos agradecimentos pela audiência de sempre, o Eumênio lá em Manacapuru, o José Alberto Zegdeg, que é nosso correspondente em Manacapuru,
ao lado da Dona Gui e da Cristina. Bem, Paulo, nosso correspondente internacional, né? Também. O Eliezer Mendes Pereira, o homem do Mingau, Ceará, também conhecido como Ceará, lá no Mercadinho da Cachoeirinha, onde o Edson Melo está nesse instante. A Halime Nelma, meu compadre João Santana, bom dia para ele. Estive na última sexta-feira com Gabriel Arraquian, deixa eu ver quem mais, o professor, e Chico Preto, o pai do vereador, meu amigo de sempre. Você sabe que o Chico Preto foi o primeiro Bebê Johnson do Amazonas, né? Ele se acha lindo, inclusive. Até hoje, né? Até hoje. E o Chico Preto foi o primeiro Bebê Johnson. Eu falei para ele que eu não acreditava de novo. Ele disse que ia provar e ia trazer a irmã dele com a documentação. Está com a irmã dele a documentação que prova que ele foi um Bebê Johnson. Mas é por aí. Todo mundo já registrado aqui e nós vamos agora falar de quê? Daqui a pouco o Ramoniel, alguma coisa a mais, Ramoniel? Você tem agenda? Não? Ele tem agenda hoje? Tem agenda para hoje. Pois é, eu te pergunto, Ramoniel, nos últimos tempos não aconteceu nada em Manaus? Só carnaval. Não é porque você desapareceu, eu pensei que não tinha mais agenda, não tem mais, né? É que o contrato do Ramon foi renovado. Foi renovado o contrato. Ontem assinei o contrato. Ontem eu fui assinado o contrato, ele renovou e está aqui. Ramoniel Conte. Ele não fala, entendeu? É verdade. O passe dele é muito caro. Pois é, mas ele aparecia naquele negócio de Pirarucu, nos institucionais, eu disse, rapaz, está aparecendo muito. Aí por isso que desapareceu da rádio. Pois é, rapaz. Tá bom, então para hoje, para esse início de semana, temos hoje, dia 5 de março, às 7h, sobe ao palco do Teatro Amazonas, a companhia de teatro Apareceu a Margarida, com o espetáculo A Herança Maldita de Mercedita de la Cruz, com ingressos na bilheteria com preço popular, R$20 inteira, R$10 meia. E também no próximo dia 7, no Teatro Amazonas, Amazonas Band, às 20 horas, também com entrada gratuita. Para quem gosta de músicas boas através da Amazonas Band, vai lá no próximo dia 7 no Teatro Amazonas com entrada gratuita. E no próximo dia 8, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, acontece o show Duetos Populares com o cantor Sileno Conceição, Johnny Jackson mesclado. E não perca, vá e leve a sua família. E o Parque Senador Jefferson Pérez recebeu a exposição Arte Rupestre na Amazônia Ocidental. A arte rupestre ou a arte sob pedras, retratadas cenas cotidianas de homens e animais. E essa exposição é composta por 15 peças. Vá, visite e leve a sua família. O horário de visitação de 6 da manhã até às 10 da noite. E essas foram as nossas dicas culturais para este domingo e início de semana. Paulinho, diga. Se você me permite, se eu ficar muito chateado. Não ficarei não. É o seguinte, nós temos um ouvinte, inclusive foi o nosso estagiário, o Júlio César Reis, não é? Durante o Jornal da Manhã ele participou conosco também. E das revelações, né? E ele está nos acompanhando e a gente manda um abraço ao Júlio César, ao JC, a ele e toda a família. Bom dia então para ele. E muito obrigado pela audiência. A todos vocês, os taxistas aqui no Eduardo Ribeiro, o pessoal da feira do artesanato. Eu disse artesanato, por favor. Isso. E estão aí acompanhando o Jornal Especial de domingo. Os nossos taxistas também, não é? É verdade, né? Nós temos o Mário, né? Nós temos os nossos outros companheiros que, quando nós acabamos aqui o jornal, sempre nos pautam para a nova semana, né, Paulo? Porque não existe aí uma classe que mais entende de trânsito, que mais entende de mobilidade urbana de fato, do que os profissionais do trânsito, né? Que no caso, os taxistas, né? Eles que estão aí todos os dias, a todo momento, circulando pelas ruas, sabem de fato, né? As soluções, Paulo, né? Dos problemas, o que precisa ser feito, inclusive os pequenos ajustes. Se ouvidos fossem dados aos taxistas, muitas coisas poderiam ser melhoradas. Eu estou tentando um contato aqui com o presidente da comissão que trata dos assuntos relacionados dos direitos do consumidor, aquelas pessoas que gostam de burlar os direitos dos consumidores.
Estou tentando contato com o Álvaro Campelo, que é o presidente da comissão na Câmara Municipal, mas o telefone dele não está atendendo, está desligado, com todo o direito de descansar. Mas o que está acontecendo? Todo mundo foi surpreendido. Vai ao shopping, por exemplo, agora R$7 você paga pelo estacionamento. E a carência agora é 15 minutos. Aumenta o preço e a carência fica em 15 minutos. Cabe uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor para saber o porquê dessa prática. De repente, aumentam o preço para R$7 e diminuem a carência. Lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, antigamente não tinha carência. Você chegava, já ia pagando, agora tem carência. Não sei se no aeroporto também já diminuíram para 15 minutos. Mas realmente é um absurdo o que acontece. Eles acham um pouco o que as pessoas sofrem e acham que todo mundo está nadando em dinheiro. E agora sobem para R$7 e diminuem a carência. Que agora, cuidado, se você for para o shopping, 15 minutos, se você ficar procurando ali um estacionamento, não encontrar. Sobre isso, justamente isso que eu ia falar, né? Que se você vai a um estabelecimento comercial, só o momento que você procura a vaga já deu aí uns 5, 6 minutos, não é? Você vai lá, resolve, com certeza quando você chegar no guichê para verificar o seu tempo, já se passaram mais de 15 minutos, 16, 15, 30 e tem que pagar os R$7. Daqui a pouco eu vou conversar com esse grande humorista, um grande talento do humor. O cara é bom, hein? Esse cara é bom, é o Nivaldo Mota. Já tive a oportunidade de assisti-lo, inclusive, e ele, sem dúvida, é um grande valor do mundo artístico local. Daqui a pouco eu vou conversar com ele aqui sobre o projeto Mercedita 10 anos, que começa com a apresentação da peça no palco do Teatro Amazonas. É hoje, né? É hoje. Daqui a pouco eu converso com ele. Agora vamos falar de saúde. Se você está meio doentinho, você quer saber de alguma coisa de saúde, Gilberto de Paula, conte pra gente o que você tem de novidade. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista ortomolecular. Eu quero celebrar esse domingo com você, porque, na verdade, esse domingo é o primeiro dia útil do ano, de fato, né? O Brasil começa a funcionar a partir do Carnaval. Então, hoje, eu vou discutir com você uma coisa extremamente importante, muito pouco conhecido pelas pessoas, que é um alimento extremamente perigoso e que está destruindo vidas no mundo todo e que está levando os países industrializados a tomarem atitudes rígidas em relação a essa substância, que se chama açúcar. O açúcar, hoje na Austrália, é obrigatório que a indústria coloque no alimento uma classificação do alimento que é o G. Todo alimento industrializado no supermercado ele tem que ter um G. Esse G tem o G alto, o G médio e o G mínimo, que se chama, esse G, traduzindo em inglês, se chama índice glicêmico, ou seja, a quantidade de açúcar que tem num alimento. Nos Estados Unidos hoje, o Congresso norte-americano está querendo estabelecer uma taxa em cima dos alimentos que são processados com açúcar. Hoje existe uma guerra civil nos Estados Unidos para que as pessoas que consomem alimentos industrializados sejam esclarecidos através dos rótulos dos alimentos o conteúdo de açúcar que tem nos alimentos. O açúcar, ele é o grande responsável, ninguém tem mais dúvida sobre isso, sobre a epidemia de obesidade que está acometendo o mundo todo. Existem hoje evidências conclusivas de que o consumo aumentado de açúcar é responsável pelo aumento das doenças cardíacas, pela epidemia de doenças cardíacas no mundo, pelo aumento da obesidade, pelo aumento do diabetes. E existe uma grande falta de informação a respeito do impacto que o açúcar tem na saúde humana. Nós acabamos consumindo muito açúcar, mais do que deveríamos, porque nós não temos a informação do risco que o açúcar causa. Existem pessoas que desenvolvem vício de açúcar, que a gente chama de adicção. Eu tenho clientes que elas são viciadas. Elas dizem, doutor, eu sou viciado em açúcar. Só que o açúcar, diferente do álcool, diferente de drogas ilícitas, ele não é considerado uma coisa moralmente inaceitável, né? Por quê? Não, com açúcar e com afeto, dá um docinho pra criança e tal, essa coisa toda. Eu tenho um amigo dentista que ele diz assim,
deveria ser proibido aos pais e parentes de crianças administrarem açúcar para as crianças abaixo de 2 anos de idade. A criança que consome açúcar abaixo de 2 anos de idade, ela vai ter um risco de desenvolver cárie tremendamente maior do que aquela criança que começa a ter experiência do açúcar depois de 2 anos de idade. Ou seja, é uma simples diferença de tempo vai determinar a saúde bucal de uma criança, de um adolescente, de um adulto no futuro. Então, para não extrapolar o meu tempo hoje de 5 minutos para mudar a sua vida, eu quero lhe dizer o seguinte: a diferença entre um vício e um hábito, ela é uma coisa simples de ser estabelecida. O hábito é uma coisa que você comanda e o vício é uma coisa que ele comanda você. Uma pessoa que não consegue resistir a uma torta de limão, uma pessoa que não consegue resistir a uma Coca-Cola, uma pessoa que um suco de fruta que já é doce tem que adicionar açúcar, ela tem que parar para pensar e ver se ela não está desenvolvendo uma adicção ao açúcar. A adicção ao açúcar, ela é tão complexa quanto uma adicção a qualquer outra substância. O problema é que não tem um julgamento moral. Você pode se atochar de açúcar que ninguém vai dizer que você é bêbado, que você é drogado, nem nada. Mas o açúcar pode causar grandes problemas de saúde. Um dos problemas de saúde mais frequentes que o açúcar causa em mulheres é diminuir o poder imunológico das mulheres, fazendo com que elas sejam vítimas de infecções urinárias e, em especial, de candidíase. Ou seja, existem muitas mulheres que ficam indo no ginecologista, tratando, colocando isso, aquilo, creme, tomando remédio, fluconazol, enfim, essa coisa toda, e na verdade nunca vai se curar, porque está comendo açúcar demais e o médico que está assistindo não está valorizando essa informação, e por não valorizar essa informação, jamais vai conseguir curar essa paciente. Então, a minha conversa de hoje com você foi sobre o perigo que o açúcar pode ter na sua saúde. É isso aí. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista molecular. Se você quiser ter mais informações a respeito do meu trabalho, você entra no Google e coloca lá Dr. Gilberto de Paula e você vai ter informação a respeito do meu trabalho aqui em Manaus. Faça chuva, faça sol, no próximo domingo estaremos com você aqui na Difusora. 7h28 em Manaus. Daqui a pouco vamos falar sobre humor local. Agora vamos trazer uma dupla de caipiras, Newton Pinto e Tom Carvalho, que vão nos contar causos que nos farão rir bastante. Vamos ouvi-los. Compadre, já que não estamos fazendo nada, vamos trocar 2 dedos de prosa, né? Sapeca aí, criatura. O patrão contando piada pros empregados numa festinha, todo mundo morrendo de rir. É? Só que tinha um caboclo lá que não riu de jeito nenhum. Não? Terminou a festinha, o patrão chegou e falou: moço, vem cá. Ô, rapaz, não tô entendendo você, não contei piada, todo mundo riu, você ficou aqui carrancudo, o que foi? Falou: não, eu não trabalho na empresa do senhor, não. Casal viajando, de repente começou a brigar dentro do carro os dois. Ai. Aí ficou aquele silêncio, né? De mal. Aí passando numa fazenda assim, tinha uns porcos do lado de fora, o cara resolveu provocar. Falei: escuta, seus parentes? Já foi assim, meus cunhados. O Valdomiro chegou lá na cidade, mora na roça. Sei. Falou: hoje eu vou dançar aqui até tirar o seco da canela. Aí tinha uma casa lá com uns dizer lá. Forró do Gerson. Aí ele ficou lá esperando até o treinado de abrir. Foi passando o secretário e falou: moço, vem cá, que hora que abre o forró do Gerson aqui? Falou: moço, isso tá escrito aí, não é forró do Gerson, não é forro de gesso. No restaurante, o garçom chega correndo pro gerente e pergunta: seu Salim, ele era turco. Só podia. Um freguês engasgou com um espinho de peixe. O que eu faço? Ele tá quase morrendo. Eu levo a conta pra ele antes que ele morre. Compadre, manda ver, compadre. O marido chegou pra mulher e falou: ó, meu bem, hoje à noite nós vamos trocar as posições, viu? A posição tá antiga, viu? Ai. Ela falou: vamos mesmo, você vai pra cozinha lavar e eu vou pro sofá sentar e beber cerveja. Agora 7h30 em Manaus. Tem aqui à minha frente Guadalupe de Monte Serrato. Tudo bem, Guadalupe? Bom dia.
Tudo bem com você? Olha, gente, eu vou contar um babado pra vocês. Esse corpo não muda, sabia? Paulo Guerra, quando eu conheci, tinha até cabelo ainda, mas era... o corpo era esse. Os anos não passam. Tá tomando formal. É isso aí. E eu estou começando a conversar com o Nivaldo Mota, que é um comediante bastante conhecido aqui em Manaus. E além fronteiras, obviamente, é um grande talento, é um homem com formação universitária, inclusive. Ele é palestrante motivacional, acho que falei certo. Eu nem sempre falo certo, mas ele está confirmando que é isso aí. É isso. E vamos falar aqui sobre o projeto Mercedita 10 anos, que vai começar no palco do Teatro Amazonas, hoje às 19 horas. O que vem ser a Mercedita 10 anos, meu caro Nivaldo Mota? Primeiro, o nosso bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu até esqueci, porque a Guadalupe entrou logo falando de mim. A última vez que eu estive aqui, quando o Ramoniel me fez o convite para vir no programa a primeira vez... Quem seria o Ramoniel? Rapaz, esse cara é doido para pegar Guadalupe, mas eu não deixo, porque se pegar Guadalupe eu perco o emprego. Rapaz! E aí, eu vim aqui da última vez divulgar um espetáculo também no Teatro Amazonas, e impressionante a repercussão, impressionante a audiência que tem. É muito vagabundo, 7 horas da manhã acordado, rapaz. A gente pensa que tá todo mundo dormindo, a gente pensa que os vagabundos estão tudo dormindo. Olha, quando ele fala vagabundo, é um termo que o humorista usa. Para quem dorme muito. É verdade. Para quem dorme muito. Então pode ficar tranquilo. Seriam as pessoas desocupadas, né? As desocupadas. Então, Mercedita 10 anos, a gente na verdade estreou esse espetáculo em 2006, no Teatro Amazonas mesmo. Ficamos em cartaz até 2010 em Manaus, e a partir daí a gente começa a viajar o Brasil com a peça, com o espetáculo. É o texto do Sérgio Cardoso, a direção é do Chico Cardoso, que não tem nada a ver com o outro. Todo mundo pensa que eles são irmãos, né? Direção do Chico Cardoso, texto, dramaturgia do Sérgio Cardoso, e o espetáculo, ele conta a história de uma costureira, né, que fez fortuna, ficou milionária costurando para os barões da borracha, e durante a decadência, quando a Malásia contrabandeia a nossa borracha, o que acontece? Ela fale, só que ela continua, né, com as pompas e tudo, e se mantendo naquela linha das grandes costureiras da época, e acaba enganando todo mundo. A bichinha não é fácil. É só assistir. Olha, eu quero lembrar a vocês que é um espetáculo imperdível hoje no Teatro Amazonas. R$20 a entrada, meia é 10. Preço popular. Os velhinhos também, é 10. Né? 10, entendeu? Quem tiver problema de carteirinha, a organização do evento vai estar lá para fazer essas comprovações e tudo, e a gente não vai ter problema nenhum, pode ficar tranquilo. Estudante, idoso, todo mundo vai pagar meia entrada. É bom lembrar que tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, que nos cedeu o Teatro Amazonas para essa comemoração de 10 anos, isso é importante frisar. A Secretaria tem dado um apoio muito bacana aos artistas locais, que também fica muito evidente, né? Tá participando junto com a gente dessa crise que assola o país aí. Diminuiu, inclusive, o número de contratações de artistas. A Secretaria sempre fez essas contratações. Diminuiu bastante, né? A crise afetou a todos. Afetou a todos. Inclusive, eu li uma matéria sobre a queda dos cachês dos grandes astros da música sertaneja, inclusive, né? Exatamente. Ou o cara diminui ou não trabalha. É verdade. Complicado. O negócio está brabo. Eu queria lembrar que no elenco tá o Michel Guerreiro fazendo a Jéssica Cristelli. Isso. Arnaldo Barreto fazendo Agatha Turmalini. E o Eli Pinto tá fazendo 2 personagens. Na verdade, ele faz no primeiro momento Maurício Esteban macho, e no segundo momento ele entra de Morrer Esteban Biba. Isso, é legal. E vamos assistir então, tá aí todo mundo convidado. Projeto Mercedita 10 anos, hoje no palco do Teatro Amazonas, às 7 da noite, também conhecida como 19 horas. É isso, Nivaldo? 19 horas, todo mundo vai estar lá esperando. E a gente pede, por exemplo, a gente vai fazer, né, se você que está assistindo o programa, está ouvindo o programa, quiser participar do sorteio, eu tô com 3 pares de convite, de cortesia para sortear para os nossos ouvintes. Então, é só você ligar para cá e dizer pra gente qual é o nome do espetáculo. O nome do espetáculo, e está completando quanto tempo de vida. Você acertar, você leva aí, você passa o nome aí para a produção do programa. A gente agora tem que chegar cedo, as pessoas que participarem do programa, chegar cedo para trocar
Os nomes de vocês estarão na bilheteria do teatro, o cara se identifica lá com a identidade, pega a cortesia e já entra e assiste. Nivaldo, uma coisa que a gente tem que também registrar é que os espetáculos com os artistas locais têm tido um público muito grande no Teatro Amazonas, né? Tem sim. O grande parceiro da gente, na verdade, são vocês. Essa que é a verdade. Se a mídia divulgar, o problema do Amazonas é a divulgação. Se o espetáculo for mal divulgado, pode ser o melhor espetáculo do Brasil, ele não vai ter público. À medida em que a imprensa tem nos dado esse apoio, esse suporte, não é sabido por todo mundo que o rádio, ele tem uma proporção, ele tem um impacto, ele tem um imediatismo muito grande. Então, as rádios, há uns anos atrás, era muito difícil de conseguir uma pauta para divulgar um programa como esse, para divulgar um espetáculo como mas esse. Mas o tempo mudou. Hoje a gente tem a difusora como parceira, a gente tem outros meios de comunicação que tem aberto, né? Os jornais nos deram, os 2 maiores jornais da cidade nos deram capa inteira do Caderno de Cultura, falando da importância do espetáculo. Isso é muito bom pra gente. Então eu quero de público agradecer a imprensa local que tem dado o maior apoio para os artistas aqui amazonenses. É isso aí, o Jornal Especial de Domingo é um jornal especialmente feito justamente para isso. Falar sobre a nossa cultura, a difusão dos artistas, a divulgação do que é nosso, principalmente. Exatamente, perfeito. Mas eu gosto muito de humor. Nivaldo, o que é esse pastor Emílio? É pastor Emílio, né? O pastor Emílio é um personagem que eu criei. Na época que eu criei o pastor Emílio, a novela Mulheres de Areia estava em evidência e tinha a história de um pastor muito engraçado. Eu acabei criando esse personagem para um espetáculo que eu montei. Hoje se fala em stand-up comedy, né? Mas nós já fazíamos stand-up comedy, só não sabia que o nome era esse, né? Os grandes stand-ups que a gente teve nesse país, José de Vasconcelos, Costinha, essa galera todinha eram excelentes stand-up comedies e a gente não entendia porque esse nome é muito recente e é americano. Mas naquela época já se fazia um trabalho muito legal com o humor. E o pastor Emílio virou uma referência, né? No meu trabalho na época, eu só tinha um personagem, a Guadalupe ainda não existia, era o Ariovardo, e aí eu fazia o show com o Ariovardo e o pastor Emílio. O pastor Emílio tem uma história muito engraçada para contar. Fala aí, pastor, como é que foi esse negócio, o que foi que aconteceu com o senhor numa viagem de avião que o senhor fez aí para pregar, para fazer a sua missão por aí? É o seguinte, eu tava no avião e do meu lado tava um padre. E o padre estava do meu lado quando de repente passou aquela moça, a aeromoça passou e olhou para nós e disse assim: vocês desejam alguma coisa? Vocês querem alguma coisa? Eu falei: eu quero um suco. E o padre falou: eu quero um uísque 12 anos. Eu falei: meu Deus, padre, o senhor bebe? Ele virou para mim e disse: pastor, o senhor não sabe que está perdendo. Tá bom, tomamos lá o nosso drink, tudinho, daqui a pouco a moça passou. Vocês vão querer alguma entrada para alimentação? Aí eu falei: olha, eu quero um pão integral. E o pastor disse: eu quero um sanduíche de pernil. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, o senhor vai comer pernil numa viagem como essa? Se a barriga apertar, ele disse. O padre olhou para mim e falou: pastor, o senhor não sabe o que está perdendo. Eu digo: meu Deus do céu. Para dar aquele cochilo básico, a moça passou de novo e disse: vocês querem mais alguma coisa? Eu disse: eu gostaria de um palito de dente, um fio dental. Tem? Disse: tem, sim, senhor. O senhor quer, pastor? Quero. Obrigado. E o senhor, padre? O padre disse: eu queria um charuto cubano para dar umas pitadinhas aqui, tranquilo. Eu disse: pelo amor de Deus, padre, o senhor está fumando? Ele disse: o senhor não sabe o que está perdendo. De repente, aquela senhora levantou, me deu a criança, botou no colo, disse assim: amor, fica com o bebê aqui que eu vou ao toalete. O padre olhou para mim e disse: pastor, o senhor é casado? Eu disse: pois é, padre, o senhor não sabe o que está perdendo. E por aí vai, rapaz. E por aí vai. E por aí vai. Nivaldo, foi uma alegria grande revê-lo. Obrigado. E recebê-lo aqui também, nesta bancada do Jornal da Manhã, que é apresentado todos os dias aqui. Esse especial de domingo aqui, que é voltado para a cultura principalmente. Diga, Adson. Não, só dando as coordenadas ali pro nosso Itamar Jardina. E agradecer e parabenizar o Nivaldo, né, Mota, que é uma figura que é ímpar na cultura, no humor, coisa muito rara, né, Paulo? E nós temos aí muitos humoristas aqui no Amazonas e a gente cede o espaço para você que nos acompanha. Se quiser divulgar o seu trabalho também, o Jornal Especial da Manhã está de portas abertas aqui para você também fazer
dessa oportunidade aqui uma grande chance para que você possa se expor para mais pessoas. Tá bom, Nivaldo, então vamos reforçar projeto Mercedita 10 anos hoje no Teatro Amazonas, 19 horas. É isso? Exatamente. Queria convidar todo mundo e dizer que o espetáculo, ele não é indicado para criança, porque como é um espetáculo épico e naquela época a gente vivia, né, sob a censura não é livre. A censura não é livre, exatamente. Então existem algumas cenas que não são adequadas para criança, então a gente pede a compreensão dos pais que gostam de tirar o final de semana, o domingo, né, para passear com os filhos, e pro Teatro Amazonas a partir de 14 anos, por favor. Tá bom, a partir de 14 anos. A partir de 14 anos. Você tem 14 em diante, chegue mais. Chegue mais. Nivaldo, um abraço, um bom domingo para ti, bom espetáculo e que todos vocês estejam iluminados esta noite mais uma vez com o talento que vocês têm para levar humor, levar uma história bonita para todos aqueles que vão ao teatro. O nosso templo de Minerva nessa noite. Parabéns a todos nós. Paulo, só um pouquinho. Eu peço para que você fique, Nivaldo, para ao final do programa, você divulgar o nome dos ouvintes. Perfeito. Tá? Que estarei foram aqui. Contemplados com as entradas. Paulo. Estamos às 7h41 em Manaus. Vamos aos antigos reclames do rádio, hoje conhecido como comerciais. Vamos relembrá-los aqui. Se a lâmpada queimar, não adianta estrilar, nem bater no pé. O que resolve é ter logo a mão, lâmpada GE. Se você atende a lâmpada GE, marca a diferença, é lâmpada GE. Quem acredita, amigo é. Tenha sempre em casa, lâmpada GE. Nuguete, tchá, tchá, tchá. Esta latinha redondinha de nuguete faz meu sapato brilhar. Basta um pouquinho de nuguete e uma escova pro meu sapato lustrar. Nuguete penetra no couro, mantém a flexibilidade. Uma fina camada, uma rápida escovada e pronto. Nuguete, mais vida para o seu calçado. Nuguete, que bom que Nuguete é. Tchá, tchá, tchá. Difusora. Lá, 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 lá. Flit não pode faltar na limpeza do lar. Insetos voam, zum, zum, zum. Flit chega, não fica nenhum. Flit protege a família. Flit é sossego de vida. Tenho Flit em casa e me sinto protegida. Flit, Flit, Flit. E que cheirinho de limpeza, que prazer, que bem-estar. Flit não pode faltar na limpeza do lar. Difusora. 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 7h44 em Manaus. Vou falar sobre um assunto agora que tem muita alegria em abordá-lo, já que quando cheguei aqui na Rádio Difusora, tratei da minha vinda diretamente com ele, trazido pelo Paulo Soares. E naquele tempo aqui existia também o seu Ismael Benigno, que era o braço direito de Josué Cláudio de Souza, o pai do Josué Filho e avô do Josué Neto. E Crônica de Manaus é um livro que será lançado, um compêndio que será lançado, o livro que é patrocinado pelo Instituto Durango Duarte, o IDD, entidade que possui um dos seus objetivos primordiais, resgatar e resguardar a memória de Manaus e de seus principais personagens. Eu converso com o próprio Durango. Durango, bom dia, é uma alegria grande ouvi-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, não só aí de Manaus, como também de todo o interior, e é um prazer estar no ar com vocês para divulgar o evento da próxima sexta-feira, que será oficialmente o lançamento do livro, que deveria ter ocorrido o ano passado, mas em virtude de diversos problemas na agenda política do ano eleitoral, a família que nem sabia do projeto, porque quando o livro já estava confeccionado é que eu comuniquei o Josué Filho e o Josué Neto, né?
de que o livro existia. Então nós vamos lançar agora o livro, que é uma coletânea, como você já antecipou, das primeiras crônicas escritas por Josué Cláudio de Souza, após ele ter saído da primeira empreitada de trabalho que ele teve no Amazonas, porque ele chegou aqui no Réveillon de 42 para 43, trabalhou nos Diários Associados, que era do Assis Chateaubriand, que lá tinha o Jornal do Comércio e a Voz da Baricéia, a Rádio Baré. Ele se desliga do jornal e em 46, exatamente no dia 22 de setembro de 46, ele lança a primeira crônica na capa, na manchete do jornal da família Cherpinto. E ali passa um ano escrevendo. Mais um ano profícuo para ele, porque em 47, em janeiro de 47, meses após ter escrito as suas primeiras crônicas, ele se elege deputado estadual, o quinto mais votado, com, se eu não me engano, 568 votos, e claro, em 28 de novembro de 48, inaugura a Difusora, que agora vai completar 70 anos no ano que vem. Mas as crônicas de Josué, escritas antes de se tornarem famosas e uma referência no radiojornalismo amazonense, elas já ocorrem, né, em 1946, e quando nós tomamos a decisão de produzir esse trabalho, de resgatar esse material, era exatamente colocar e recuperar personalidades da sociedade amazonense que tiveram um papel decisivo, e aí escolhemos a figura de Josué Cláudio de Souza, por ali estar completando 70 anos de um trabalho que se desdobrou depois com sucesso, que é aonde você está trabalhando nesse momento e aonde eu estou dando a entrevista com o maior prazer, que é um projeto que foi construído lá atrás, ou seja, 7 décadas, né? E que começou na imprensa. O objetivo do trabalho é muito mostrar isso. Não foi a crônica do Josué não está na rádio, ela já, o estilo, a forma de abordar os temas da sociedade, do dia a dia da cidade de Manaus, dos problemas que são os mesmos. Ler as crônicas de Josué de 70 anos, parece que você está lendo os dias de hoje. E quero agradecer a oportunidade de estar dando entrevista. Volto a bola com você. Pois é, Durango, eu estou lendo aqui num domingo 22 de setembro, Crônica da Cidade, inclusive com o mesmo tipo da máquina, você reproduz aqui. E eu te pergunto, quanto tempo você passou para reunir todo esse material? Olha, a gente tem um material, há uns 3 anos, um instituto aí, não estava nem fundado, mas eu já tinha a ideia de fazer um projeto. Nós fotografamos praticamente 70 anos de todos os jornais existentes na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Então esse material já existia dentro dos nossos HDs, lá do nosso banco de dados. E aí, quando nós fundamos o Instituto, eu decidi que a cada ano nós íamos lançar 2 livros. E aí a decisão era qual era o primeiro livro que a gente poderia lançar. E eu estou, por acaso, uma situação de casualidade total, pesquisando jornais pós-guerra para escrever um artigo sobre Manaus pós-guerra. E aí eu me deparo com o artigo do Josué, porque eu não sabia e nunca tinha ouvido falar e nunca se observava em nenhum outro, vamos dizer assim, outro estudo, que o Josué tinha começado escrevendo as suas crônicas. Todo mundo sabia que ele tinha trabalhado no Jornal do Comércio, que ele tinha trabalhado lá na Rádio Baré, mas ninguém sabia da passagem dele pelo jornal da família Cherpinto. Isso não estava registrado, né? Não estava na memória. E aquilo me chamou a atenção, e aí eu comecei a ler e comecei a ver que eu tinha todos os artigos de um ano, porque ele ficou um ano lá, né? E aí eu falei, mas esse material é riquíssimo, né? Porque vai trazer à tona que a lógica do radialismo amazonense, a lógica que o Josué criou ali no meio-dia, toda
a coisa da expectativa, da sua fala, a sua carreira política construída a partir da sua opinião, né? Já existiam, vamos dizer, 2 anos antes da difusora, e isso me intrigou. Eu falei, pô, mas isso é um belo projeto. Aí eu fui lendo com toda a dificuldade, porque jornais antigos, às vezes tem uma certa dificuldade, a imagem, às vezes a qualidade e do que está lá o material na biblioteca, e eu falei, não, aqui tá um projeto. Então, na realidade, trazemos 61 artigos, né, até dezembro do ano de 46, e ao trazer isso, esse resgate, a gente consegue fazer um link entre o radialismo e o jornalismo, e um link também da origem da atividade política fundada pelos comunicadores. Os políticos amazonenses, da década de 10, 20, 30, 40, na grande maioria eram formados pela Faculdade de Direito, da Jaqueira, ou tinham a sua formação no campo do jornalismo. Josué, então, ele surge politicamente em 47 como deputado estadual pelo jornal, não pela rádio, e se reelege, sim, em 1950, deputado estadual novamente, já na radiodifusora, ou seja, o Josué é um pouco da representação do binônimo jornalismo e radialismo, né? E aí esse é o conjunto dos fatos que me motivaram a publicar o livro, que é essa coletânea inicial que a gente revisou, trouxe para a ortografia presente, regente, né? E vamos divulgar agora como uma homenagem importante. Você que mesmo citou na sua introdução, de conhecê-lo, né, na sua entrada na difusora já, né, há um longo período, deve perceber nas linhas, né, desse livro, nas páginas desse livro, que ali já estava, né, vamos dizer, 90% do que seria o Josué Cláudio de Souza ao longo de toda a sua carreira na rádio, né? Em suma, esse livro traz aqui Josué Cláudio de Souza bem antes de chegar ao rádio com a sua crônica do meio-dia. E eu te pergunto, Durango Duarte, o lançamento vai acontecer quando? Olha, está agendado para esta próxima sexta-feira, esta sexta-feira agora, às 10 horas da manhã, na sede do Instituto, que fica a rua Professor Samuel Benchimol 477, no Passeio do Mindu, Parque 10. Lá faremos uma sonoridade muito simples, muito objetiva, curta, homenageando a família da radiodifusora, a família de Josué Filho, de Josué Neto e os seus convidados, porque o evento é para a família praticamente. O Instituto vai fazer o evento, mas é um evento aí coordenado com as duas personalidades, né, dos herdeiros, né, do espólio, né, de Josué Cláudio de Souza. Com certeza a radiodifusora está lá fazendo alguns flashes lá no dia. Sem dúvida. E provavelmente os convidados estarão todos presentes, que são os convidados da família. O Instituto fez um acordo que todos os convidados seriam de exclusividade da família. Até porque é um momento de relembrar, já que o ano que vem também vai ter uma nova festa, a difusora completando 70 anos. Então, é um momento ímpar para o Instituto, porque é o primeiro trabalho que ele faz, e muito satisfeito fico em a família ter gostado do trabalho, da homenagem, porque foram pegos de surpresa. Esse é o fato, eles não sabiam. Quer dizer, o Instituto bancou o livro, bancou a gráfica, bancou toda a produção, e não foi em nenhum momento antecipadamente pedir qualquer ajuda ou qualquer recurso, que às vezes lamentavelmente é uma prática muito de se fazer o trabalho já encomendado, dizemos assim, né? Mas não foi o caso, e tomamos essa decisão. E quando o Josué Filho teve acesso ao livro, ficou realmente emocionado, porque ali estava vendo, né, a memória dele, a infância dele e toda a história dele. E para nós também é de extrema felicidade, até porque tem uma relação com a radiodifusora já aí
remontando aí mais de 20 anos, né, de ser entrevistado pelo Josué nos domingos, ou seja, de ter dado várias entrevistas ao longo desses últimos anos. Então eu tenho um carinho, um afeto muito grande pela família Difusora e fico muito feliz de estar dando essa entrevista agora de manhã, convidando as pessoas para o evento então dessa próxima sexta-feira às 10 horas da manhã. Eu conversei com o Durango Duarte, que é do instituto que leva o seu nome, a sua chancela, e eu agradeço, Durango, a tua entrevista, as tuas colocações, os seus esclarecimentos sem fim sobre essa crônica, essas publicações em 1946, Crônicas de Manaus. Parabéns pelo teu trabalho e outros virão por aí, né, Durango? Com certeza, eu espero esse ano mais 2 trabalhos e espero a sua presença em particular na próxima sexta-feira lá conosco. Vamos lá. E, Durango, para fechar, para ilustrar tudo aquilo que foi dito aqui por você, nesse lançamento que vai acontecer, publicações em 1946, Crônicas de Manaus, nós vamos acompanhar a mais uma raridade na história da comunicação do Amazonas. Uma crônica de Josué Cláudio de Souza. Difusora. Senhores ouvintes, nossa saudação amiga. De início, nós queremos registrar com muita alegria o aniversário na graça e no encanto dos 10 anos da inteligente Marcele Cristina Souza de Santana, aluna do Colégio Auxiliadora, onde cursa a 4ª série primária. Reside à Rua Massaranduba 101, no conjunto Quícia. E é filha do nosso estimado amigo, senhor João Santana Neto, professor categorizado, com sua esposa, dona Eliette Souza de Santana, também uma professora reconhecida pelos seus grandes méritos, que vive este dia de muita alegria, como a outra filhinha Luciane, pelo evento ditoso do aniversário de Marcele Cristina Souza de Santana, uma taurina do 3º decanato, que gosta de mandar na família toda, vai gostar, que é muito mimosa, muito feminina e muito inteligente. Nosso abraço, Marcele, que se estende aos seus papais e à sua maninha, no desejo de sabê-los sempre ditosos, você muito feliz, uma menina que dentro em breve será uma mocinha ainda mais bonita, no encanto da família, na alegria da irmãzinha e sob as bênçãos de Deus. Mas sobem os preços do leite e da carne, de toda uma série de produtos, numa desenfreada corrida contra a bolsa de quantos vivem de salário, de vencimentos, de aposentadoria, para todos quantos são, ou melhor, não são suficientemente ricos. Coronel Orleilson, diretor do Departamento de Trânsito, continua na sua luta em busca de melhores condições para o nosso tráfego. Dia a dia, mais pressionado pelo aumento do número de veículos e pelas dificuldades de evacuação pela escassez de saída, de movimentação, Manaus está a pedir, e há muito tempo, modernas providências pelos sistemas de viadutos, como estão fazendo todas as demais cidades médias e grandes do país. Enquanto não atendermos a esses reclamos, o nosso tráfego, entulhado como se encontra, será um pandemônio que ninguém entenderá e jamais se acertará com um plano capaz de desafogar o nosso edifício perigoso trânsito.
O nosso governador, dinâmico, realizador, operando em todo o estado, voltado de fato para os grandes problemas do nosso Amazonas, bem que poderia estudar a possibilidade de um projeto reclamado para o alívio do nosso correr de automóveis, do no nosso andar pela cidade. Senhores ouvintes, até amanhã, como o Senhor nosso Deus há de permitir. 8 horas, 1 minuto em Manaus. Tivemos ontem, falando um pouco de futebol, tivemos o clássico entre Santos e Corinthians. O Santos venceu por 1-0. O clássico lá no Rio Grande do Sul, uma renda pequenininha de quase 2 milhões, entre Internacional e Grêmio, 2-2. Internacional, o Grêmio não vence o Internacional há 5 anos. Temos hoje o Fla-Flu, não é? As torcidas. O horário de Manaus é 3 da tarde, né? 3 da tarde. Também conhecida como 15 horas. 15 horas. Isso. E, Nivaldo, já foram sorteados os ingressos disponibilizados por você aqui para o espetáculo desta noite. Mercedita, 10 anos. Mercedita parece ser danada, não? Rapaz, foi. Quando era nova, a bicha não era fácil. Era terrível. Era terrível. Deus me livre. Olha só, ligaram pra cá e participaram da nossa enquete, do nosso sorteio, a Carla Santiago, Raquel Alves, Liliane Costa, Sônia Maria Barros Soares, Priscila Lima da Mota e Priscila Peixoto. Os nomes citados aqui é só apresentar o documento de identificação lá na bilheteria do Teatro Amazonas, resgata o ingresso e aí já tem acesso ao espetáculo que começa às 19 horas. Eu te pergunto, não, vou pedir para você para encerrar a tua participação aqui com as despedidas da Guadalupe de Montserrat. Gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, eu vou contar babado para vocês, sinceramente. Eu tô encantada com o operador de som, sabia? Não, é verdade, é verdade. Ele é bonito, bonitinho, né? Bonitinho. É aquela coisinha assim, parece um anjinho, né? Que a gente, pra comer, tem que usar o cotonete pra não quebrar. Sabe? Tem que ser Nivaldo, um abraço para ti, sucesso. Não, obrigado, gente. Eu que agradeço em nome de toda a equipe do espetáculo. Agradecemos a direção do espetáculo, Chico Cardoso, dramaturgia do Sérgio Cardoso. A gente agradece em nome de todos a oportunidade que vocês estão dando pra gente aqui. Sucesso. Eu me permito aqui fazer um rápido comentário. A gente há pouco conversava aqui sobre televisão, as novelas, tudo o que é passado na televisão. E pouca gente sabe que hoje a Globo é a grande rede do Brasil. E as outras redes, Record, SBT, são redes grandes também, mas a Globo realmente que domina. Mas antes da Globo, quem mandava no Brasil, a maior cadeia de rádio, fazia parte inclusive do prefixo da estação. Trabalhei lá durante 7 anos e era os Diários Associados, que era a maior cadeia de emissoras de rádio, revistas, televisões do país. Imaginem só, a cronologia de aquisições, ele fez várias aquisições de emissoras de rádio e televisão. Os Diários Associados, na época, contavam em todo o território nacional com 36 jornais, 18 revistas, inclusive o Cruzeiro, 36 emissoras de rádio e 18 emissoras de televisão. Era a maior cadeia de emissoras de rádio e televisão e revistas da América Latina. Nós estamos chegando ao final desta edição de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, deste noticioso que é principalmente dedicado à cultura. Adson Matos. Bom dia, Paulo. Agradecemos aos ouvintes por sua preciosa audiência e até domingo. Preciosa é boa, né? Preciosíssima audiência. E de alto nível. Até domingo. Claro. A todos os nossos agradecimentos mais uma vez e de toda a equipe que participou hoje. A produção do inconfundível e competente Adson Matos,
O Júnior de Vieira, que está aqui, daqui a pouco vai apresentar o Dom Nosso. Gilberto de Paula falou sobre saúde. Dom Sérgio Eduardo Castellani falou sobre as coisas do alto e hoje na sua mensagem falou sobre aquela coisa que vocês todos aí praticam, que é o pecado. Brincadeira, e eu também. E a operação de rádio foi de Chacal Colete, Marcos Salles e Itamar Jardina. Também aqui o Ramoniel Gomes trouxe hoje a nossa agenda. A supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação foi de Paulo Guerra.